Bom dia, Bom dia, Armando. tudo tranquilo com vocês? Me ouvem bem? Sim, senhor. Ótimo. Guardar o povo entrar para a gente começar. Compartilhar a tela. Verifica se está compartilhando aí, por favor. A tela está sendo compartilhada, vocês veem bem? Sim, senhor. Ótimo. Bem, a gente vai dar sequência aos prismas, pirâmides, na realidade sólidos geométricos, né? E então eu trouxe alguns problemas aqui para a gente resolver juntos. O primeiro problema é da página 1, exercício 1 da página 161. Então, o problema diz o seguinte: na figura, nós temos uma pirâmide de vértice A, que tem por base uma das faces deste cubo. Então, a base da pirâmide é a face do cubo, né? Na realidade, a base da pirâmide é a base do cubo. E notem também um dado interessante e importante, que a altura da pirâmide, está mais cinzentada aqui, né, é a própria altura do cubo. E isto nos leva a pensar imediatamente numa propriedade, ou seja, o volume desta pirâmide, né, é 1/3 do volume do cubo. Por quê? Porque a sua base é a base do cubo e sua altura é a altura do cubo. Então, nós temos esta propriedade, volume da pirâmide, 1/3 do volume do cubo. Isto vem à mente automaticamente ao começar a ler o enunciado e perceber o desenho, certo? Então, a pirâmide de vértice A tem por base uma das faces do cubo, cujo lado mede K, um valor qualquer, né? Sabe-se que a área lateral da pirâmide é 4 mais K raiz de 2. O que seria a área lateral? Seria não, é a soma das áreas, no caso dos triângulos, que formam a pirâmide. Então, eu tenho uma lá atrás, outra aqui e outra aqui em cima. Ou seja, 4 triângulos, né? E a soma das áreas destes 4 triângulos, que é a área lateral da pirâmide, vale 4 mais 4 raiz de 2. Então, o volume do sólido contido
E externo à pirâmide é, olha que interessante, o volume do sólido contido no cubo e externo à pirâmide. Então, na realidade, nós temos três elementos distintos aqui. Primeiro elemento, ou sólido, é o cubo. O segundo elemento é a pirâmide de base quadrangular. E o terceiro elemento é, cortando a pirâmide de base quadrangular, retirando-a do cubo, sobra este sólido geométrico aqui atrás. É exatamente este o volume que se pede calcular. Então, muita atenção na leitura e interpretação do problema para que você possa resolvê-lo corretamente. Né? De repente, você faz uma leitura rápida e imagina que o problema pede o volume do cubo, quando na realidade é o volume do sólido que resta quando você tira esta pirâmide do cubo inicial. Ok? Então, este é o entendimento que você tem que ter. Bem, vamos lá, começando a resolução. Então, como eu falei, nós temos um triângulo ali atrás, nós temos outro triângulo aqui na frente, temos outro triângulo aqui do lado, e lá atrás, no fundo, né, temos um quarto triângulo. Então, note que temos, todos os triângulos são retângulos, né? Aqui atrás, eu não quis desenhar para não riscar, mas aqui também é um triângulo retângulo, tá? Então, aqui atrás, depois ele vai aparecer. Tem um triângulo retângulo que é a quarta face, ok? Bem, nós sabemos que a aresta do cubo mede K, então tá ali. Temos lá as letras que são postas para que identifiquemos o poliedro que eventualmente iremos trabalhar. Isto é importante para que você faça referência a ele e quem leia a sua solução entenda a lógica que você usou para resolver o problema. Isto nós chamamos de memória de cálculo. Já ressaltei a sua importância na resolução dos problemas, né? Então, nomeando aqui e começando a resolução. Então, eu tenho aqui que o triângulo ABE, onde é que está o triângulo ABE? Triângulo ABE. Foi aquele primeiro vermelhinho que eu mostrei lá atrás. A área desse triângulo será dada por quem? A área de um triângulo é a sua base, B, que mede K, aresta do cubo, vezes a sua altura, AB, que também é, por sua vez, uma aresta do cubo que mede K. Então, a área desse triângulo vermelhinho, que eu chamei de área 1, será K vezes K dividido por 2. Portanto, o primeiro triângulo tem área K² sobre 2. Tá? O segundo triângulo que eu considero é o triângulo ABC. Cadê o bichinho? Está aqui. É o verdinho. A, B e C. Novamente, eu tenho área base vezes altura, portanto, o produto de arestas do cubo, K vezes K, dividido por 2. Novamente, a área vai ser K², o que é natural, porque este triângulo é exatamente este, né? Aqui eu tenho a diagonal, aqui eu tenho a diagonal, aresta, 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 aresta. Então, não poderia ser diferente o resultado. Inclusive, poderia já, como os triângulos ABE e ABC têm mesmas dimensões, pronto, já faria tudo num só pacote. Mas eu quis mostrar separadamente para que você tivesse a real percepção do problema em si. Mas óbvio que você pode juntar tudo numa continha só, desde que você especifique que os triângulos são os mesmos. O triângulo ACD, que é esse roxinho aqui, né? Qual vai ser a sua área? Bom, ele tem a base e ele tem a sua altura, né? Então, a área dele vai ser o quê? Fiz o triangulinho aqui do lado, para que você melhor percebesse. Então, o triângulo ABC, a base é K, e a altura é a diagonal da face do cubo.
né? Embora ele esteja meio inclinado aqui, não tem problema. A posição que ele se encontra no espaço não altera a relação base vezes altura. Então, está aqui, ó. Isto aqui é a diagonal. Portanto, a medida AC vai ser o quê? A raiz quadrada, né, de 2K quadrado. Portanto, a medida CK raiz de 2. Está ali. De modo que a área A3 vai ser quem? K vezes K raiz de 2 sobre 2. Portanto, A3, K quadrado, raiz de 2 sobre 2. E agora eu vou calcular aquele triangulinho lá no fundo, ó, que eu fiz cor de abobrinha. Eu tive que apagar os anteriores e fazê-lo lá atrás para que você não se confundisse. Então, eu tenho, como havia dito no início da resolução, o triângulo AED, ele aqui é reto, né, um ângulo reto, e a sua área será quem? A sua base, que é K, vezes a sua altura, que é K raiz de 2 sobre 2, está aqui. Portanto, como é que se diz? A soma das áreas, das faces que compõem a área lateral da pirâmide vai ser quem? 4 mais 4 raiz de 2. Portanto, eu tenho que 4 mais 4 raiz de 2 será igual à soma das áreas encontradas. Está ali, ó. Então, fazendo as continhas e resolvendo a equação resultante, nós temos aqui o valor de K. Observe, o K vale 2. Então, encontrei a medida da aresta do cubo. Né? Mas o que eu quero mesmo? Ou se perdi, né? Veja, eu quero o volume do sólido contido no cubo e externo à pirâmide. Então, na realidade, eu quero a sobra. Então, agora eu vou para o cálculo do volume. Eu vou apagar esse pedaço aqui para que eu não mude de tela, porque senão você se perde aí na brincadeira. Então, eu vou apagar lá em cima. Então, agora eu vou fazer o volume do sólido. O que é o volume do sólido restante? É o volume do prisma, no caso o cubo, menos o volume da pirâmide. Certo? Então, apagando lá em cima, eu tenho o quê? O volume do sólido que eu quero será o volume do prisma. Quem é o prisma? É o cubo. Qual é o seu volume? Área da base, K vezes K, vezes a sua altura. Portanto, K ao cubo. Qual vai ser o volume da pirâmide? A soma aliás, desculpe, 1/3, né? 1/3 do volume do cubo, 1/3 de K ao cubo. Portanto, o volume da pirâmide, já que o K vale 2, 2 ao cubo menos 1/3 de 2 ao cubo. Fazendo as continhas, eu tenho que o volume vai ser 16/3 unidades cúbicas. Já que ele não deu se é metro, centímetro, etc., eu uso U ao cubo. Portanto, 16/3. Como é que eu fiz essa continha? Observe. Este 8, para que eu possa subtrair dele 8/3, eu transformo numa fração com denominador 3. Basta multiplicar 8 por 3. 24, 24 menos 8, 16. Então, rapidinho, não precisa tirar MMC. Basta multiplicar por 3, 24, menos 8, 16, mantenho 3. Pronto. Então, rapidamente eu faço o cálculo do volume. De modo que o volume do sólido restante, né, que na realidade, vamos pintar aqui, é isto aqui que eu estou calculando, é o volume deste sólido, vem a ser o 8 raiz, o 16/3. Alguma pergunta até aqui, minha gente? Entenderam direitinho a lógica da coisa? Entendi, Armando. Né? O que eu quero ressaltar, tão importante quanto a solução encontrada, é a memória de cálculo. Né? Observe, fiz a chamada A, B, C, D, fui referenciando, do triângulo ABCD veio esse cálculo, do triângulo não sei o que veio aquele cálculo. Então, esta memória de cálculo é muito importante. Aprendam a desenvolver isso. É uma questão de hábito somente.
Lembre-se, quando você faz a continha, quem lê a sua continha tem que entender a sua lógica. Não adianta você soltar os cálculos aqui e a pessoa que vai fazer a leitura ficar lá 2 horas para poder tentar entender o que você fez, como é que você chegou naquela resposta, né? Então, numa prova dissertativa, se você não faz um desenvolvimento bem feito, já era. O cara não perde tempo, ele passa a régua em você. O examinador tem trocentas provas para corrigir, né? Então, ele passa a régua e vai para o próximo. Acabou. Ele não perde tempo, não. Bom, então, muita atenção para isso. Por que eu estou batendo muito nisso? Porque eu dou aula nas engenharias, pego o aluno de terceiro, quarto semestre na engenharia que não consegue fazer uma memória de cálculo decente. Para você entender o que o infeliz fez, você fica lá 2 horas em cima da conta dele. Não é correto isso, né? Quando você faz algo, geralmente é para apresentar a alguém. E esse alguém tem que entender o que você fez. Senão, se ele precisa chamar você para poder você explicar, não tem lógica isso, né? Ele vai encontrar alguém que faça coisa melhor que você e você está na rua. É simples assim. O mercado exige isso. Então, muita atenção, porque no futuro isto será cobrado. No presente e principalmente no futuro, né? E fará diferença para você. Que problema 2, né? O problema 2 da página 161. Então, na figura abaixo, P é o centro da face superior de um cubo. Então, eu tenho o ponto P. Como é que eu vou encontrar isso? Se eu traço aqui as diagonais, eu tenho esse ponto P. A pirâmide de base achurada tem um dos seus vértices em P. Então, está aqui o vértice em P, de onde se conclui que a altura da pirâmide, quer dizer, se eu ligar esse ponto P, projetá-lo aqui na base, né, eu tenho a altura dessa pirâmide. E note que a altura dessa pirâmide é a mesma altura da base do cubo. Tá? Uma coisa interessante de se notar, observe bem que fará total diferença na resolução do problema. Note que, diferente do problema anterior, a base da pirâmide não é a base do cubo. Né? Vou voltar aqui ao problema anterior. Um instante. Está aqui, ó. Voltei ao problema anterior. Note aqui, eu tenho aqui a pirâmide, note que a altura da pirâmide é a altura do cubo, e a base da pirâmide tem mesma área que a base do cubo. Portanto, isso permitiu a mim a conclusão de que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do cubo. Tá? Foi a consideração que eu fiz inicialmente lá no nosso problema. Aqui, a coisa é diferente. Pirâmide e cubo têm a mesma altura, mas a base da pirâmide é metade, isso aqui é uma diagonal, metade da área do cubo. Então, vai ser 1/3, metade de 1/3, portanto, 1/6. A relação entre os volumes. Esta inferência você terá que ter logo no início da leitura e percepção do desenho, senão o bicho pega. Ficou claro essa explicação, minha gente? Ficou, Armando. Então, estou chamando a atenção para pequenos detalhes, que muitas vezes a gente resolve o problema e ou não cita, ou eu não deixo claro, ou então você relega. E isto fará a diferença na resolução de problemas futuros. Então, muita atenção na leitura, associando a uma figura e, consequentemente, associando ao conteúdo. Senão, não funciona. Tá? Então, tá lá. Se o volume da pirâmide for 1, quanto é que será o volume do cubo? Praticamente o problema já está resolvido, né? Vamos efetivar esta resolução. Então, está aqui. Qual é o volume do cubo? Note que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do cubo, a consideração que eu fiz inicialmente. O volume do cubo, portanto, é 3 vezes o volume da pirâmide. Né? Se esta relação, volume da pirâmide, é 1/3 do volume do cubo, eu posso concluir, ou dela decorre, que o volume do cubo é 3 vezes o volume da pirâmide. Isto se a sua base for a mesma do cubo, já que ambos têm mesma altura, né? Então, ambos têm mesma altura.
e se a base for a mesma do cubo. Não é o caso. No caso em questão, como a base da pirâmide é metade da base do cubo, olha só, o que isto me leva a pensar? Que o volume do cubo será 6 vezes maior que o volume da pirâmide. Como assim 6? Simples. Se ambos têm mesma altura e mesma base, o cubo é 3 vezes maior o seu volume que a pirâmide. Se a pirâmide tem metade da base, esta relação se altera. Então, o volume do cubo será 6 vezes maior que o volume da pirâmide. Portanto, se o volume da pirâmide é 1, conclusão, o volume do cubo é 6. Olha que interessante. Uma continha, nenhuma continha feita, né? Veja que eu não fiz nenhum algebrismo aqui, mas, no entanto, a forma que eu descrevo, a lógica para encontrar a resposta é irrefutável. Ninguém discute isso comigo, né? Uma vez que eu escreva isto, é irrefutável, é isto e fim de papo. Ou eu faço a parte algébrica, como é que seria feito isso? Bom, eu suponho aqui um valor A, um valor A, um valor A, altura A, as arestas. Aí eu começo a brincar, calculo o volume do cubo, calculo o volume da pirâmide e depois comparo tudo. Pô, mas se eu fizer isso, vai dar um trabalho do capeta. Não compensa. Então, é muito mais fácil descrever, né, em português mesmo, a possível solução do problema. Possível não, a solução do problema. E eu encontro a resposta. Qual é a resposta? É a relação que há entre o volume do cubo e o volume da pirâmide nestas condições estabelecidas pelo problema. Veja, uma forma um tanto inusitada de resolver. Eu creio que poucos, né, talvez ninguém, pensasse nesta saída. Ou alguém pensou em descrever e encontrar a solução desse modo descritivo. Alguém pensou nisso? Não. Não, Então, não, nem tipo, eu sabia que dava para fazer isso. dá. Em muitos problemas você consegue fazer esta lógica de forma irrefutável. Você não precisa desenvolver algebricamente. Por quê? Porque nestas assertivas ou afirmativas que eu ponho aqui, eu estou abrangendo o conteúdo que envolve o assunto que nós estamos estudando. Isso aqui faz parte daquele desenvolvimento das habilidades, né? Então, você está adquirindo ferramentas e você tem que desenvolver habilidades para trabalhar com estas ferramentas. Está aqui uma habilidade descritiva, usando o português, terminologia adequada ao assunto que eu estou abordando, e é irrefutável. Eu escrevo isso e ninguém contesta, não tem como contestar isso, né? Se você fizer algebricamente, como eu falei, chama de A, e por aí vai, calcula o volume do cubo, depois calcula o volume da pirâmide em função desta variável A, e depois compara ambos. Você verá que vai dar 6. Mas dessa forma é muito mais simples. Então, mostro aqui uma outra possibilidade de abordagem em certos problemas. Infelizmente, em outros problemas até daria, mas seria muito complexo. E, de repente, a gente se perde no meio das coisas. Alguma pergunta, alguma consideração sobre esse problema? Não, ficou bem claro, Armando. Tá. Então, note bem, é um problema simples, mas com uma abordagem inusitada, tá? Faço questão de destacar isso. Tem muito segredo esse probleminha, não, mas a saída dele que é interessante. Aqui, um outro problema. Este aqui é o problema 4, também da 161. Achei uns problemas interessantes lá que abordam bem o que nós estamos trabalhando. A pirâmide de base retangular, ABCD, e vértice E, representa na figura, tem volume 4 unidades cúbicas. Se M é o ponto médio da aresta B, então AM é igual a MB. E V é o ponto médio da aresta EC, então EV é a mesma coisa que VC. O volume da pirâmide de base AMCD, AMOA, MCD. Olha só que já mudou a figura. E vértice V
e vértice V já não é mais aquele, já é esse, então é essa pirâmide aqui, esquisitinha. Quanto é? Bom, aqui, o que é que você precisa ter atenção? Fazer um desenho que possibilite a compreensão e, consequentemente, o algebrismo necessário para a resolução. Para isso, vamos ampliar o desenho. Desenho mal feito ou pequeno é pior que não ter o desenho, porque ele nos induz a erro. Então, eu aumento aqui as coisas, né? Então, eu tenho aqui o ponto M, que é o ponto médio deste segmento, eu tenho o ponto V, que é o ponto médio do segmento EC, que vai ser a minha nova pirâmide. Veja só, tá aqui, ó. Vou destacar esta nova pirâmide, AMCD, AMCD. Esta é a base da nova pirâmide. Veja que a base é meio esdrúxula, né? Não é uma base bonitinha que nós estamos acostumados a trabalhar com ela, é uma base esquisitona. E o vértice dessa nova pirâmide é o vértice V. Então, observe que aqui está o desenho desta nova pirâmide, destacando da pirâmide anterior, para que eu possa efetivamente fazer as contas, fazer os algebrismos necessários, tá? Perceberam a importância de você fazer o desenho? Se você risca aqui, de repente, na apostila é muito pequenino e você não consegue ver as coisas, tá? Então, nós temos aqui a altura, que vai ser h sobre 2, da pirâmide inicial, né? Tá lá, a pirâmide inicial tem a altura h, e ali vai ser h sobre 2. Portanto, vamos calcular a base da nova pirâmide. Como calcular a base da nova pirâmide? Quem que é a base? Qual é o polígono que forma a base da nova pirâmide? Quem é que você acha que forma a base desta nova pirâmide? Que polígono é este? Trapézio, não? Tem no circo. O que tem no circo? Ouça, tem palhaço. Tem palhaço, tem macaco, tem elefante. Bom, agora não tem mais, mas no meu tempo tinha. Uma vez até, histórias da minha vida. Há muito tempo atrás, meu filho mais velho, Samuel, era criança pequena, devia ter uns 5 anos, e onde hoje é o Nagumo, ali perto, aqui na Vila São Geraldo, onde eu moro, onde tem o Nagumo, o supermercado, era um terreno baldio, ou seja, não tinha nada. E geralmente os circos, quando vinham para Taubaté, ali se instalavam, né? E era um lugar muito amplo, muito legal. E eu gostava do circo. E como eu tinha filho pequeno, pai que é pai leva filho no circo. E eu levei o Samuel no circo. E ele adorou, porque eu sempre gostei de bicho. E estávamos nós, eu peguei o último local na arquibancada, lá em cima, compramos amendoim, pipoca, aquela coisa toda, e nos sentamos lá para assistir o show. E num dado instante, o sujeito lá, o palhaço, entra com os 3 macacos. Um macacão grande e uns macaquinhos pequenininhos. E começa a fazer a festa, aquela coisa toda. E eu não sei o que deu na cabeça de um dos macaquinhos, mas não era macaquinho pequeno, não. Era um macaquinho tamanho médio, digamos assim, né? O macaquinho desembestou a correr pelo meio do povo. E primeiro ele subiu na haste lá que sustentava a tenda, e ficou fazendo macaquice. Né? De repente ele pulou e começou a correr pelas arquibancadas. E adivinha onde é que ele foi parar? No colo do meu filho. E eu tive macaco quando era criança pequena, macaco pequeno. E ele quase arrancou meu dedo. Eu tenho uma cicatriz grande no dedo indicador da mão direita por conta do macaco. Quando o macaco chega em cima do meu filho e senta no colo para pegar o amendoim dele, eu falei, caramba, e agora? Se eu dou um tapa no macaco, o macaco tem uns dentes afiados, vai rasgar o meu filho aqui, né? A melhor saída é tentar uma empatia com o macaco, vamos fazer amizade com ele, né? Aí eu dei pipoca pro macaco, o macaco pegava e ficava olhando com cara de macaco para mim, né? Para mim e pro meu filho. E eu desesperado ali, tentando proteger o moleque, mas não sabia o que fazer. Eu sei que deu uma fração de alguns segundos, não chegou a 1 minuto, mas foi uma eternidade. E nisso, enquanto eu estou lá preocupado, vem o treinador e cata o macaquinho. E ele, meteu o dente no pulso do treinador. Ou seja, se eu tivesse feito alguma coisa, ele certamente morderia o meu filho. E engraçado que eu tenho fotografia. Tinha um fotógrafo lá que vendia as fotos depois.
O cara bateu uma foto e eu tenho a foto do Samuel com 5 anos. Hoje ele está com 35, 36 anos ou mais. Ele nasceu em 82, faz as contas, 82 para 2000, né? 38 anos, ele fez em junho. Então, há 33 anos atrás, eu tenho uma foto do macaco sentado no colo dele, nós dois no circo, e ele dando comida e se divertindo, né? Para ele foi uma glória. Mas eu fiquei preocupadíssimo. Mas nem sei por que que eu falei do macaco. Por que que eu puxei o assunto do macaco? Ao circo. Porque a base é um trapézio, eu acho. Ah, lembrei agora. Então, a base é um trapézio. Muito bem. Eu falei, tem no circo. Então, aqui nós temos um trapézio. Está aqui. Por que que a gente estudou polígonos? Para isso, porque nós temos um sólido, o sólido é formado por poliedros, né? E nós o estudamos. Então, o grande segredo da coisa é destrinchar a figura, desmembrar a figura, enxergar as partes, para que, percebendo as partes, a gente consiga resolver o todo, né? Então, ali eu tenho um trapézio. Está aqui, ó. Trapézio bonitinho. Trapézio é um pedaço do retângulo. E o retângulo, de onde sai o trapézio, note, é a base da pirâmide inicial. Ok? Isso é o importante. Tá? E ele quer o volume dessa nova pirâmide. Qual é o volume da pirâmide? A área da base vezes a altura. Está lá, ó, né? Então, a área da base desse trapézio vai ser o quê? 3/4. Mas como 3/4? Simples. Se eu tiro esse pedaço, isso aqui é uma perpendicular, traço uma paralela a isto aqui. Este pedaço é igual a este pedaço. Portanto, esses dois triângulos formam metade da área do meu retângulo inicial. Se esses triângulos somados formam metade, aqui eu tenho outros dois que somados formam metade. Um aqui, outro aqui, com mais esse aqui, eu tenho 3/4 da área inicial. Percebeu de onde saiu o 3/4? Sim, Armando. Deu Ficou para claro? perceber. Isso é Aham. importante. Ó, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro triângulo. A soma deles é a metade da área lá. Se eu traço a diagonal aqui, eu tenho um triângulo e outro triângulo. Portanto, 3/4 da área do retângulo, né? Isso é uma percepção que você tem que ter. É uma coisa intrínseca. Então, eu tenho que a área da base vai ser isto. E no triângulo A, no retângulo A, B, C e D, veja que eu fiz a indicação, ou seja, qual é a área desse retângulo, né? A altura vai ser quanto? BC dividido por 2. Portanto, eu tenho que o volume será 3/4 de 1/2, portanto, do volume do retângulo. Portanto, 3/4 de meio, volume é 4. Está lá, ó. Fazendo as continhas, eu chego que o volume é 1,5 e chego na alternativa A. Ok? Então, veja que é um problema simples. A maior complicação dele é isto aqui, por isso que eu puxei o problema, mas no resto não é grande coisa não. E esta percepção aqui, a relação, né? A área do trapézio, uma proporção da área do retângulo inicial. No próximo, isso aqui é o 5 da 162, aqui já há um complicador. Por quê? Porque não há desenho, então você terá que desenvolvê-lo. Vamos lá. A face ABC do tetraedro VABC é um triângulo equilátero de lado 3 centímetros. E a reta passando pelo vértice V e perpendicular a esta face intersecta-o ou secciona-o, é a mesma coisa, em seu centro O. Se a aresta VA do tetraedro mede 5, então a medida em centímetros do segmento VO é, pronto, você está perdido aqui, né? Você lê a primeira vez e não entende nada. Mas vai fazer uma segunda leitura e já começa a fazer um risquinho, fazer um desenho. Então, eu sei que eu tenho o quê? Um tetraedro, né? Então, vamos desenhá-lo. Está lá, ó. Principal, figura. Faço lá o meu tetraedro. O que é um tetraedro? É essa figurinha que está aparecendo aqui. Tá? Então, a face ABC, ABC, do meu tetraedro, V, vértice, ABC, é um triângulo equilátero de lado 3. Então, aqui, A
ABC é um triângulo equilátero de lado 3. Não marquei aqui para não embaçar o meio de campo aqui. Mas isso é 3 e aquilo é 3. Tá? Eu tenho o vértice V e o ponto O. Quem é o ponto O? É aqui o centro do triângulo que forma a base. Tá? Então, eu tenho este outro triângulo. E noto que O é o baricentro do triângulo ABC. Tá certo? Este é o segredo da coisa. O O é o baricentro do triângulo ABC. Portanto, do triângulo ABC, eu tiro esta conclusão aqui, ó. A, C e V. E aqui o ponto M. Peguei esse triângulo aqui de trás e trouxe para cá para que eu possa melhor perceber. Portanto, eu tenho que MO será igual a MB sobre 3. Portanto, segmento MO será 3, desculpe, 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 1/3. Fazendo as simplificações, eu tenho que MO 3 raiz de 2 centímetros. Encontrei o segmento MO. Com o segmento MO, eu tenho condições de calcular coisas relativas a esse triângulo aqui. Lembrando que isso aqui é um ângulo reto. Tá? Então, está aqui. 5 ao quadrado do triângulo VAC, né? Eu tenho esta relação. Eu tenho que A será a raiz de 91 sobre 2 centímetros. Portanto, olha lá, agora sim, o triangulinho, faltou aqui a indicação, eu acho, de ângulo reto, né? O triângulo VOM, eu tenho lá que VO ao quadrado será igual. Cuidado aqui que eu já fiz uma passagem direta porque estava acabando o meu espaço. Ó. VO não é hipotenusa, não. Então, VO ao quadrado mais OM, por isso que passou OM para lá subtraindo, vai ser igual a VM, que está aqui. Então, perceba aqui que eu tenho um sinal negativo. Cuidado que isso aqui não é Pitágoras direto. VO não é hipotenusa, tá? Fica esperto. É que eu tinha pouco espaço e resolvi economizar. Então, está aqui. Portanto, VO é a altura do tetraedro, raiz de 22 centímetros. Tá bom? Então, novamente, reitero. Figura, cuidado no traçado, nomeie os vértices para que você possa referenciá-los nas continhas e quem vai fazer a conferência do seu exercício tenha a percepção da sua lógica que você empregou para resolver. Tá? Bem, mais um probleminha aqui, um probleminha 6 da página 166. Também um probleminha de desenho, um probleminha interessante. Tá aqui, ó. Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular de base quadrada. Então, tem aqui uma pirâmide regular de base quadrada. O lado da base mede 8, está aqui. E a altura da pirâmide é 3. Então, meti uma perpendicular, tracei as diagonais, achei o centro, meti uma perpendicular aqui. E é a altura da pirâmide que forma o meu telhado. Imagina o telhado caindo aqui, ó. Tá? Isso aqui seria a laje da sua casa, isso aqui a altura do telhado, para que a água possa escorrer. Ou seja, quando você lê um problema desse, tente associá-lo a alguma coisa que você tenha percepção, inclusive até visualização. O lado da base mede 8, está aqui, e a altura da pirâmide é 3, está aqui. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Então, eu vou comprar telhas vendendo uma caixa, e a quantidade de telha numa caixa cobre 1 metro quadrado de telhado. Supondo que possa haver 10 lotes de telha desperdiçados, né? Geralmente acontece alguma coisa semelhante, talvez hoje nem mais, por conta do tipo de material e do tipo de embalagem. Mas antigamente a gente comprava telha, eu sou engenheiro civil, fiz muitas obras, umas 50 mais ou menos, de todo tipo, inclusive um aeroporto, um prédio de 11 andares no Guarujá, algumas casas, escolas, enfim. E a gente perdia muito material no transporte, no manuseio, né? Então, aqui ele diz que supõe que 10 lotes serão perdidos, quebras e emendas,
qual é o número mínimo de lotes que eu tenho que comprar para poder fazer o telhado, né? Aqui. Então, como é que a gente vai resolver este problema? Bom, eu preciso calcular a superfície do telhado, né? Imaginando o telhado aqui em cima. Tá? Então, a área da face vai ser o quê? 8 vezes 5, base vezes altura, dividido por 2. Portanto, 20 metros quadrados. Área lateral, 20 vezes 4. Por que 4? Porque serão 4 os triângulos. Então, a área lateral será 80 metros quadrados. Isso significa o quê? Eu tenho que comprar 80 metros quadrados para poder suprir 80 metros quadrados de... Melhor, desculpa. Eu tenho que comprar telhas que cubram 80 metros quadrados. Se os lotes vêm em 1 metro quadrado, cada lote cobre 1 metro quadrado, e eu tenho que cobrir 80, eu vou comprar 80 lotes. Só que ele estabelece que 10 lotes serão dispersados. Portanto, eu compro os 80 necessários, mais 10 por precaução. Mesmo porque, se eu não usá-las, eu as deixo lá para que, eventualmente ou futuramente, em caso de quebra, o sujeito tenha como trocar. É comum isso em obra também, né? A gente comprar piso a mais, azulejo a mais, e isso fica reservado na obra para qualquer problema. Eu, por exemplo, aqui no meu escritório, houve um problema de dilatação e o piso simplesmente estourou. Uma noite o piso estourou por conta os azulejos, as pedras, as lajotas estavam muito bem assentadas, muito próximas umas às outras, e na variação de calor houve uma trinca. Na brincadeira, eu tive que retirar 8 pedras, 8 peças, 40 por 40, veja a quantidade, e trocá-las, né? E, felizmente, eu tinha lá no sótão, né? Reposição. Então, eu tenho que comprar 8 para cobrir e mais 10 de reserva. Portanto, eu compro 90 lotes, tá? Então, está aqui um probleminha interessante. Este outro aqui também é interessante, principalmente por conta do desenho sem vergonha que aqui está. Se você tentar enxergar as coisas aqui, talvez você não consiga. Então, o problema disso é o VUNESP 1167. Na figura, os planos alfa e beta são perpendiculares. Então, eu tenho o plano alfa, tenho o plano beta, e eles são perpendiculares. A intersecção de alfa e beta gera a reta R, né? Os pontos A, B, C e D, A, B, C e D, com A e D em R, A e D em R, né, são vértices de um quadrado. E P é o ponto de intersecção destas diagonais. Então, se eu tenho aqui um quadrado, eu traço as diagonais, o P é o encontro destas diagonais. Seja aqui pertencente ao plano beta, lá em cima, o ponto sobre o qual cairia P se o plano alfa girasse em 90 graus em torno de R, no sentido indicado na figura, até coincidir com beta. Então, é como se eu... não. É como não? É exatamente isso. Eu giro esse plano aqui como se fosse como uma dobradiça, né, e fecho lá com outro. Este quadrado que aqui está em alfa se rebate lá em beta. De modo que em beta, traçando as diagonais, lá as diagonais eu chamo de Q. De modo que Q e P são coincidentes. Então, é isso que o problema está propondo. Se o segmento AB, cadê o AB? O AB está aqui, ó. AB é o lado do quadrado. É 2 raiz de 3. Calcule o volume do tetraedro APDQ. Caramba, APDQ. Aqui, o benditinho. O que é isso? É um tetraedro, né? Então, eu quero o volume desse tetraedro, tá? Bom, como resolver o problema? Vamos lá. Aqui, faço o desenho mais maior de grande o suficiente para que eu enxergue, né? Tenho aqui o plano alfa, tenho aqui o quadrado ABCD, traço as diagonais, encontro o P, faço o rebatimento lá em cima, o P coincide com o Q. E eu tenho aqui, puxando a projeção do ponto Q na reta R, eu tenho o ponto T. Note que isso aqui é uma perpendicular, QT é um segmento perpendicular à reta R, e ligando PT, eu tenho um segmento perpendicular à reta R. Ambos têm mesma medida.
E note que o segmento QT é a altura do triângulo AQD. E PT é a altura do triângulo ADP. E ambos são mesmos triângulos e, obviamente, mesmas alturas, né? E aí eu construo. Eu noto que se Q coincide com P, após a rotação, o que eu posso concluir? Que o PT é igual ao TQ, que eu falei agora. E a partir disso eu construo o tetraedro. Então eu tenho aqui uma face aqui, uma face lá atrás e a face de baixo. Então aqui em roxinho está o tetraedro cujo volume eu desejo calcular, né? Pronto. Então o segredo deste exercício está na feitura do desenho e a sua consequente interpretação. Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo por enquanto, Armando. Tá. Então, vamos lá. A área do tetraedro vai ser 1/4 da área do quadrado. Por quê? Pois P é o encontro das diagonais e divide o quadrado em 4 triângulos iguais. Então, aqui eu tenho um quadrado, pode não parecer, mas é. Quando eu traço as diagonais, eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos, né? E esses triângulos são iguais. Portanto, note, a base do tetraedro vai ser 1/4 da área do quadrado, tá? Esta é a relação que você tem que perceber na figura. Então, aqui eu tenho que o lado do quadrado é 2 raiz de 3, portanto, eu tenho que a área da base vai ser 2 raiz de 3 ao quadrado sobre 4, tá? Portanto, a área da base, 3 unidades quadradas. Como PT é igual a TQ, que é igual a raiz de 3, isso implica metade da área do quadrado. Portanto, o volume do tetraedro que eu quero será 1/3, área da base, vezes a altura. A área da base foi feito, foi calculado, a altura foi calculado, o volume é raiz de 3. Então, está aqui, o volume deste tetraedrinho é raiz de 3 unidades cúbicas. Bom, então, qual é o segredo desse problema? É você fazer o desenho de forma que ele possibilite a estas inferências, tá? Ou conclusão. Está aqui. Um outro probleminha interessante, é o VUNESP 11170. Um tetraedro tem 5 arestas medindo 6 centímetros. Então, e a sexta aresta mede 6 raiz de 2. Qual é o volume desse tetraedro? Então, aqui eu tenho 5 arestas. Quais são elas? Estão aqui em vermelhinho. Cada uma delas, 6 centímetros. Uma outra aresta, 6 raiz de 2. Está aqui o desenho. Qual é o volume? Bom, para calcular o volume, eu preciso da altura. Eu não tenho. Mas note que a altura, eu puxo lá, ó. Tá? Vai ser ali, ó. Uma perpendicular. E aí começamos. Refaço o desenho. Vai ser um negocinho meio chato. Note que aqui eu tenho um ângulo beta e um ângulo alfa. E ali eu tenho a altura e as medidas que foram dadas no problema. Tá? Isso aqui vai ser um ângulo beta, isso aqui vai ser um ângulo alfa. Daqui eu tiro algumas relações. Note só. Peguei o triângulo. Veja que esse problema já é mais xarope. Desinvestou aqui para... Eu tenho aqui o ponto P, que é este ponto, PDA. PDA. Separei o triângulo lá. Estou mostrando aqui o ângulo beta, e aqui é teta, e aqui é teta. Ou é a mesma coisa que alfa, me confundi aqui talvez, né? Este segmento é 3 raiz de 3, este é 3 raiz de 2, e este é 3 raiz de 2. Por quê? Porque o ponto N é o ponto médio de 6 raiz de 2. Então, eu dividi em duas partes. Tá? A hora que eu traço isso aqui, a perpendicular, eu tenho... como é que diz? Fugiu o nome. Bissetriz. Eu tenho a bissetriz. Por isso que eu chamo de teta e chamo de teta. Tá? Por que eu faço isso? Porque daí eu posso usar relações trigonométricas. Alfa vai ser igual a 2θ. Então, esse ângulo alfa aqui é a soma desses dois ângulos θ aqui. Tá? Note que o cosseno de θ pode ser tirado aqui nesse triângulo retângulo.
Quem que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Medida da hipotenusa eu tenho, o cosseno de θ dá a medida do cateto adjacente. Portanto, raiz 3 sobre 3. O seno de θ, né, vai ser quem? Cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. 3 raiz 2 sobre 3 raiz 3. Portanto, o seno de θ é raiz 6 sobre 3. Né? Isso significa o quê? Seno de 2α, alfa é isso aqui, mas alfa é 2θ. Alfa é 2θ. Portanto, o seno de 2α é seno de 2θ. Aí cabe uma lembrança. Vocês devem ter visto, e tem que se lembrar, que o seno de 2θ é a mesma coisa que o seno de θ mais θ. E quando eu tenho o seno de uma soma, vai ser o seno de um vezes o cosseno do outro, mais o seno do outro vezes o cosseno do 1. Como são iguais, vai ficar seno θ, cosseno θ, seno θ, cosseno θ. Né? Se eu chamo isso de abobrinha, aquilo também é abobrinha. Uma abobrinha com outra abobrinha, 2 seno θ, cosseno θ. Então, está aqui a explicação desta fórmula. Tá bom? Não pode esquecer seno da soma, seno da subtração de arcos. Vou apagar aqui, porque isto aqui é só uma lembrança, senão vai se sobrepor à minha resolução. Então, está aqui. Por isso que eu cheguei nisso. Então, o seno de alfa é 2 raiz 2 sobre 3. Como alfa e beta são ângulos suplementares, ou seja, alfa mais beta somam 180 graus, eu tenho que o seno de um é o seno do outro. Tá? Portanto, a partir daí eu tiro o seno de beta. Mas o seno de beta vai ser h sobre 3 raiz de 3. Portanto, estabeleci a relação para buscar a altura. E com a altura eu calculo o volume. Resolvo a equação resultante, h é 2 raiz de 6. Se a altura é 2 raiz de 6, o volume vai ser o quê? 1/3, área da base, vezes a altura. Portanto, o volume, 18 raiz de 2 unidades cúbicas. Veja que este problema, em comparação com os anteriores, já é muito mais elaborado. O desenho que você tem que executar ou interpretar já é bem mais elaborado. Ele exige certas habilidades algébricas envolvendo relações trigonométricas e as básicas e as mais trabalhosas, que é a adição de arcos, etc. Né? Então, veja a diferença entre este problema e os demais feitos. Este aqui é muito mais complicadinho. Bom, alguma pergunta nele, minha gente? Eventualmente você não entende numa passada só. Né? Por quê? Porque para eu chegar aqui, né, antes disso, eu elaborei toda uma lógica na minha cabeça que permitiu a mim seguir esses caminhos que eu segui. De repente, você não consegue entender num primeiro momento, mas por que ele pensou nisso? Por que ele pensou naquilo? Então, o que eu sugiro a você? Que reveja o vídeo, pause e vá resolvendo à medida que você vai assistindo o vídeo. Né? E, de preferência, você pausa, resolve e roda o vídeo para ver se aquilo que você fez está correto. É a forma que eu recomendo que você estude, tá bom? Está aqui, ó. Situação, problema 1. Um probleminha interessante. A pirâmide do Louvre, alguém já esteve lá em Paris? Já visitou o Museu do Louvre? Ainda não. Eu recomendo, é muito bom. Fantástico. Lindo demais. Sem contar Paris, que é uma coisa fantástica, né? É uma coisa à parte. O Louvre é um bônus só. Então, a pirâmide do Louvre é uma estrutura de forma piramidal, né? Construída em vidro e metal. Interessante, quando essa tranqueira aqui foi posta lá, houve reclamação do mundo inteiro, principalmente dos parisienses. Por quê? Porque o Louvre na realidade, foi construído por Luís XIV. Quem é Luís XIV? Vocês estudaram o bichinho em história. Quem que é ele?
Ele tem um codinome muito legal. Não lembro. É Oi? o, é o cara da Revolução. Não, não lembro, Armando. É o Rei Sol. Ah, Por que Rei Sol? Porque ele, durante o governo dele, ele foi um dos governos mais longevos da Europa, superado recentemente pela rainha da Inglaterra, né? Mas o rei Sol, Luís XIV, ele era um grande promotor das artes, e ele que criou o Louvre. O Louvre, na realidade, era uma propriedade afastada aos arredores de Paris, que era uma casa de caça do pai dele. E ele gostava muito do local, porque ele deve ter sido criado por lá, né? Então, ele estabeleceu um vínculo emocional com aquelas terras e com aquele pequeno palácio, que não era do tamanho que se transformou depois. E ele levou toda a corte para lá, porque havia questões políticas em Paris na época, né, um pouco antes da Revolução Francesa, óbvio, e ele foi para lá para se proteger e resolveu ali permanecer. E levou a corte para lá. E quando eu digo levou a corte, levou trocentas pessoas, né? E para abrigá-las todas, ele teve que ampliar aquela propriedade. E com a ampliação, ela se transformou no Louvre. Então, aquilo lá, na realidade, foi a casa do Rei Sol. Eu visitei 4 vezes, aquilo é fantástico, é um lugar maravilhoso, né? E então, ele é muito antigo. Consequentemente, quando o cara cisma, um maluco cisma de botar uma estrutura de vidro e metal na frente de algo que é um patrimônio nacional francês, você imagina a confusão que criou isso, né? Mas vamos lá. A pirâmide do Louvre é uma estrutura de forma piramidal, construída em vidro e metal. A estrutura atinge uma altura de aproximadamente 21 metros, e sua base é quadrada, e tem cerca de 34 metros de lado. Vamos supor que o artista francês J.R. quisesse cobrir toda a pirâmide. Quantos metros quadrados de papel seriam necessários para executar a obra? Esse artista francês, se eu não me engano, ele morreu recentemente. Era um cara que tinha mania de cobrir as coisas, né? Cobria pontes, etc, etc, etc. E vamos supor que ele quisesse cobrir a pirâmide do Louvre. Quanto de papel ele utilizaria? Bem, para isso eu vou desenhar aqui a pirâmide, né? Base quadrangular, altura tanto, a aresta da base é tanto. Aqui a piramidinha do Louvre. Eu preciso calcular o quê? A sua superfície lateral. Estou andando rápido porque faltam 3 minutos. Então, vou calcular a superfície lateral. Note que aqui eu tenho um triângulo que constitui a face, tem um ponto médio, e a altura do triângulo da face é o apótema da pirâmide, né? Então, vamos lá. O apótema da pirâmide, que é a altura do triângulo que constitui a face, também é a hipotenusa desse triângulo retângulo, formado pela altura da pirâmide e esta medida, que é a metade da medida da base do quadrado, né? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo de dimensões 21 AP, e isto aqui é 17. Por quê? Porque é a metade do 34. Portanto, do triângulo VOM, pintadinho em verde, eu tiro o quê? Que AP ao quadrado será igual a 21 ao quadrado mais 34 sobre 2 ao quadrado. Fazendo as continhas, né, eu tenho que AP, que é a altura do triângulo que constitui a face, que é o apótema da pirâmide, será aproximadamente 27. Né? Fiz as continhas sem decimal para facilitar a percepção da coisa. Portanto, a área lateral desta pirâmide vai ser o quê? 4 triângulos semelhantes àquele, cuja altura é 27 e cuja medida da base é 34. Portanto, base vezes a altura, dividido por 2, é a área de um triângulo. Vezes 4, eu tenho a área lateral da pirâmide. Portanto, ele precisaria de 1.836 metros quadrados de material para fazer a cobertura da pirâmide do Louvre. Tá bom? Bom, minha gente, eu tenho mais alguns problemas aqui pensados para vocês, mas infelizmente não deu para resolver. Mas eu vou gravar os vídeos e posto lá. Este aqui eu tinha proposto, um deles que eu tinha proposto a vocês que fizessem. Tá? Mas infelizmente não deu tempo. Não tem importância. Eu termino e coloco como vídeo aula lá para vocês na nossa página. Com relação à nossa prova, rapidamente,
pensando aqui, até tinha esquecido da prova, né? Mas, essencialmente, o que é que nós vamos estudar? Poliedros, prismas e pirâmides. Essencialmente pirâmides, porque quem mexe com pirâmide, mexe com prisma, mexe com poliedro. Tá? Alguma pergunta para a gente encerrar? Tranquilo, Armando. Então, Beleza. um abraço a vocês, um bom fim de semana e se cuidem e cuidem dos seus. Grande abraço a todos. Até Saudades. mais, Armando. Se cuida também, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, irmão. Se cuida. Até mais.